Hey, when things gonna go on, but in the another, got this jewelry on me, and the jewelry on me, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana, Karen, baby, Erin, all this money got me ready, so wanna get it fair, yeah, Siggy Bonnie wanna ver, yeah, Gabi Gani wanna ver, yeah, estamos ao vivo, gravando um episódio do meu amigo Matéria Escura. Eu vou cantar uma melodia inventada na hora, porque é da hora. É muito legal. Ok, eu acho que chega de eu cantar, né? Alguém na live pediu pra mandar um El Chan em cima dessa trilha, ó. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra muito, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra muito, pega na cabeça. Ok, estamos literalmente ao vivo, pois estamos vivos, ao que tudo indica. Embora a gente saiba que nada garante que nós estejamos vivos. Conforme falava René Descartes, que era um homem lindo, René Descartes dizia: jamais poderemos ter absoluta certeza de que estamos acordados, pois quando nós estamos dormindo, a gente tem certeza absoluta de que aquilo é real. A gente só percebe que era um sonho quando a gente de fato acordava e falava: uau, isso é um absurdo, é óbvio que eu estou sonhando. No entanto, o René Descartes está certíssimo, coberto de razão. Então, quando a gente está acordado e acha que a gente está vivendo a nossa vida, talvez seja só uma realidade completamente bizarra, onde, comparada com a nossa vida, depois que a gente acordar, a gente vai pensar: uau, é óbvio que isso era um sonho. E falando em sonho, eu tinha um sonho antigo, um sonho de consumo, ou seja, que é um sonho paia, um sonho de consumo que era ter uma boa cadeira. Por quê? Porque no meu estúdio, que é onde nós estamos agora, eu tinha uma cadeira de estúdio normal, uma cadeira tipo de escritório. E aí, essa cadeira durou 4 anos, 3 anos e meio. Ela simplesmente explodiu. Ela tipo, o mecanismo dela que fazia ela reclinar, que fazia um barulho do caralho. O mecanismo dela simplesmente cansou de sustentar o meu peso excessivo e o peso de todo mundo que senta nessa cadeira. E a cadeira simplesmente desistiu da sua vida. Ela se suicidou. E eu fiquei sem cadeira no estúdio durante uns 10 dias, sentando numa cadeirinha de plástico, tipo de churrascaria, assim. Isso judiou tanto das minhas costas. Eu falei: talvez essa seja uma deixa para eu finalmente adquirir uma Herman Miller, que é basicamente uma Ferrari. É basicamente uma Ferrari das cadeiras, com a diferença que não custa o preço de uma Ferrari. Ela custa o preço de uma cadeira muito cara, assim, mas ela tem garantia vitalícia, o que é ótimo. Tipo assim, nem vitalícia, eu acho que é uns 15 anos de garantia. Daqui a 15 anos, com certeza, eu não vou estar precisando dessa cadeira, eu vou estar fazendo uma outra coisa. E então, é uma cadeira que tem uma garantia pro resto da vida, pelo menos da minha vida aqui em São Paulo, nesse planeta Terra. E só isso aí já me ganhou, cara. Porque uma cadeira é um bagulho muito caro. Qualquer cadeira vagabunda já é caro. Uma cadeira de R$500, se ela for durar 1 ano, ela é muito cara. Então, assim, eu acabei descolando essa cadeira com desconto. Fui procurar, pesquisei bastante. E aí nós encontramos essa cadeira Herman Miller. Eu tô sentado nela, nossa, parece que eu tô sentado no colo de Neil deGrasse Tyson. Ou no colo de Deus. É impressionante, cara. É impressionante como é boa e como tá me deixando feliz esta cadeira na qual eu estou sentado agora. E eu penso, cara, olha só,
eu passo no meu estúdio, principalmente agora que eu tô produzindo o disco do Capital Inicial, eu passo aqui no estúdio no mínimo 8, 10 horas por dia. Então, assim, nada é caro quando tu passa 8, 10 horas por dia, dependendo dessa coisa. É que nem a gente fala, ai, que absurdo esse cara aí comprou um carro de 100 pau. Tudo bem, eu não tenho nenhum carro. Mas se a pessoa mora em Alphaville e pega 2 horas de trânsito pra ir, 2 horas pra voltar, que bom que essa pessoa tem dinheiro pra ter um carro. Porque pelo menos, sei lá, 1/3, 1/4 do tempo que essa pessoa fica acordada, ela vai ficar numa coisa boa. E cadeira é muito mais importante. Mas talvez isso seja o Lucas velho falando, tá? O Lucas velho, o Lucas de 20 anos, cagava pra isso. Por quê? Quando eu morava num apezinho na Paulista, eu morava num kitnet, tipo um kitnet, só que era um apartamentinho de um quarto. Num prédio, aqueles prédios pombal que tem galeria embaixo. Eu morava lá nesse apartamentinho, eu tinha o meu home studio na época, que era um computador e um banquinho, e eu sentava tipo num banco de bateria, mano. Num banco de bateria, que é um lugar legal pra tu ficar sentado tocando bateria. Mas se tu ficar 8 horas em cima de um banco de bateria, tua bunda vai virar um tijolo. Então, nossa, eu não sei como eu aguentava. E antes de ter o banco de bateria, eu ficava sentado num tapete enrolado que eu tinha. O que também é ridículo, porque como uma pessoa pode ficar sentada num tapete enrolado? Ou seja, eu era jovem, eu tava cagando pro meu conforto. Mas hoje em dia, qualquer coisa dói as costas, qualquer coisa... Os 30 anos é quando a gente percebe assim, ok, eu posso me manter um lifestyle de cara jovem, mas isso não quer dizer que eu sou jovem mais. O corpo já começa a dar seus primeiros sinais. Eu acho que a mente ainda tem muito que se desenvolver. A nossa mente pode se desenvolver até o fim dos dias, cara. Mas o corpinho começa a ir pro saco. Embora porque ao mesmo tempo existe um dado que é verdade, que é por que maratonistas e ultramaratonistas têm uma média de idade de 40 e poucos anos? É porque isso é o ponto em que o corpo do cara ainda tá meio que funcionando, só que a mente do cara tá muito foda. Porque um cara de 19 anos, ele vai estar lá correndo uma maratona e vai falar assim, foda-se essa maratona, eu vou ali naquela balada. Ou foda-se essa maratona, o cara não tem disciplina, porque ele ainda tem 19 anos. Então o cara de 40 anos já tem uma disciplina, já tem uma mente um pouquinho mais evoluída, que faz com que ele possa, né, como eu poderia dizer, ter o fator mental, que o que ganha corridas e ultramaratonas é fator mental, cara. Fator mental. Eu tô fazendo uma live aqui ao mesmo tempo, que tem pessoas do mundo inteiro, porque o Instagram é muito louco, né? Por que ele transmite eu tenho uma dúvida sobre o Instagram, que é o seguinte. Às vezes ele fica fazendo uma curadoria de fotos, né? Então ele não manda as fotos dos meus amigos pra mim na minha timeline. Ele não manda, sei lá, as fotos de alguém que eu queria ver. Ele meio que chuta assim, quem são as pessoas que eu quero ver. Mas ao mesmo tempo, quando tem aqueles desgraçados que fazem mosaico de foto é quando tu faz uma foto que são 9 fotos, sabe? O cara faz um mosaico de foto e tem uns pedaços dessa mosaico que são tipo brancos. E o mosaico de foto aparece pra mim, ou seja, aparece uma foto que é só uma coisa branca, com 2 likes. Como é que o Instagram não detecta que esta pessoa está postando um mosaico de fotos? Eu sigo a Ivete Sangalo, e muitos de vocês seguem a Ivete Sangalo, e no aniversário dela, a equipe dela postou um mosaico de mais ou menos 90 fotos. E aquilo ali infernizou minha timeline, porque ficou tipo assim, 1 quilômetro de timeline, ficou com um mosaico. Então assim... Aí, galera do Instagram que está me ouvindo aqui, galera da organização do Facebook e do Instagram, pelo amor de Deus, detectem quando é um mosaico, simplesmente façam com que apareça uma foto que leva para a timeline do cara com as 9 fotos. Porque, meu amigo, mosaico é muito chato. Eu vou te dizer, eu sou da gangue do post arrumadinho, cara. Eu fico fazendo linha de 3 posts, assim, para ficar... organizadinho, bonito, mas eu não faço mosaico. Porque mosaico é uma sacanagem, mano. A não ser que tu seja uma pessoa incrível que faz um mosaico em que todas as fotos deste mosaico são significativas por si só. Mas não, sempre vai ter um mosaico que é só um pé, uma foto do mosaico que é só um topete. Mas hoje eu imagino que este podcast seja sobre ciência, né? Mas na vida tudo é ciência.
Inclusive a ciência de que um mosaico incomoda muitas pessoas. Inclusive a ciência de que se tu tem algum dinheiro para gastar, gasta com alguma coisa que tu vai usar muito. Como isso, por exemplo, não é um tênis de 6 mil reais. Porque um tênis de 6 mil reais ele vai durar o tempo que um tênis dura. E normalmente a pessoa tem vários tênis. Também não é, sei lá, Enfim, eu também, lembrando que eu sou um acumulador, eu acho que tudo bem uma coleção de coisas inúteis, eu sou um cara que pega coisas do lixo, tá ligado? Eu pego coisas do lixo. Então assim, eu não sou um grande exemplo de pessoas que são desapegadas de coisas, eu adoro a história das coisas e as coisas que não têm história, eu invento uma história que é só pra justificar que eu tenha enfim, aquela coisa na minha garagem, eu inventei a minha garagem justamente pra tipo, botar as coisas, minhas tranqueiras. E a Karen, minha mulher, também é extremamente acumuladora. Então, assim, meu Deus, vixe Maria. Tem pessoas procurando sobre várias coisas aqui. Perguntando sobre várias coisas na live. Inclusive perguntas não tão conectadas ao universo do podcast Matéria Escura. Mas eu acho que basicamente todo mundo que ouve aqui também é fã da Fresno de alguma maneira. Então, assim, seguinte, quem tá perguntando se vai ter single novo, tem uma música nova da Fresno que já está finalizada. E vai ser lançado em breve, tá bom? É isso, em breve de verdade. Não é em breve daqui a 2 meses, é em breve de verdade. E pra quem quer matar a saudade, saiu semana passada uma versão acústica da música Natureza Caos, que eu me arrisco a dizer que ficou melhor. Mas não porque a outra é ruim, é simplesmente porque ficou incrível, ficou muito bom de ouvir, cara. Então, assim, eu seria a pior pessoa pra dizer assim, economize seu dinheiro, gastem com o que realmente importa. Porque, o dinheiro que eu ganhei, que não foi muito, apesar do que as pessoas pensam, né? As pessoas acham que sou milionário. O dinheiro que não foi muito, cara, eu gastei com bagulhos que me fizeram bem ali. Mas poucas coisas me fizeram tão bem quanto essa cadeira, cara. Essa cadeira que eu estou sentado, é como é um podcast, vocês não conseguem ver, mas ela é muito boa, cara. Nossa, eu tô, tipo assim, muito feliz de estar sentado nela. Então, assim, se vocês têm um dinheiro contado, gasta com o que realmente importa. Se vocês têm uma fortuna, aí gasta com qualquer porra mesmo. E gasta com coisas que seus amigos possam curtir. Tipo assim, dá uma festa com bebida liberada pros seus amigos, tá bom? Dá uma festa, dá bebida pra todo mundo. Faz essas coisas aí pros teus amigos, assim. Gasta, porque supondo que eu fique bilionário um dia... Qual é a graça de ser bilionário sozinho, mano? Ou ser bilionário eu, Karen, Sky? Não, eu ia ficar dando festa o tempo inteiro, eu ia pegar meus amigos, levar tudo pra Cancún, tá ligado? Isso sim é ser rico. É tipo assim, um Dan Bilzerian, só que sem ser republicano e com menos putaria, né? Porque a vida do cara é muita putaria. Então, é isso. Um dos exemplos de coisas inúteis que eu tenho, mas que eu acho muito legal, um dia eu tava nos Estados Unidos andando e numa loja tinha um bonequinho do Einstein. O Einstein é um grande ídolo meu e deveria ser um grande ídolo da humanidade. E esse bonequinho do Einstein, ele é solar. E tipo assim, quando ele pega uma luzinha de sol, a mãozinha dele começa a fazer assim, ó, pensa, faz um sinal de pensa, assim, fica apontando na cabeça. E aí que tá, esse bonequinho do Einstein é completamente inútil, mas ele lembra que eu devo ir para o sol. Então quando eu tô num trabalho aqui, fazendo uma coisa e preciso pensar... Eu vou aqui pro quintal e pego um solzinho assim e fico pensando, porque o sol já vai me dar uma energiazinha a mais, cara. E na pior das hipóteses eu vou pegar um bronze e deixar de ser um cara desbotado. E, enfim, então assim, esse meu Einsteinzinho solar, ele é incrível. É a típica coisa inútil, não custou caro também, mas eu gosto de coisas inúteis. Do outro lado da minha mesa tem um pequeno Salvador Dalí, que também é legal. E ele me lembra que tudo bem ser louco. Porque o Salvador Dalí era o cara mais louco do mundo. E tá lá. Eu tô falando do cara hoje. Aí, ó, sei lá, 50 anos depois, eu sigo falando sobre o Salvador Dalí e sobre o Einstein. Então, assim, são pessoas que estavam cagando porque as pessoas pensavam. Inclusive, uma das grandes... O Einstein, quando ele morreu sem sanar muitas das dúvidas que ele ajudou a criar, né, cara? Porque quando o Einstein veio a morrer, estava no auge da discussão de tipo assim, porque o Einstein não conseguia aceitar que o universo tem aleatoriedades. Porque como ele ajudou a calcular coisas que até então eram mistérios, ele desvendou a teoria geral da relatividade. Então, assim, ele provou com cálculos que nada que acontece no universo é por acaso.
entendeu? E aí quando a galera começou a pesquisar na mecânica quântica, que tipo assim, tem coisas que na mecânica quântica são inobserváveis e que a gente trabalha no ramo da probabilidade, o Einstein começou a falar assim, não, tá errado isso aí, não pode ser. O mundo não é um bagulho que é tipo assim, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, o mundo é preto no branco, é ou não é. E o Einstein morreu com essa dúvida aí, cara. Tipo assim, como é que pode que na mecânica quântica, ou seja, por exemplo, ele ajudou a desvendar o mistério das grandes coisas, né? O mistério, assim, do que move os planetas e o que os planetas... Da cosmologia, no cálculo das galáxias, o comportamento das coisas enormes. Mas na escala menor de todas, o cálculo dele não dava certo, porque, enfim... As forças que atuam sobre a matéria na sua menor escala não fazem o menor sentido. E aí as pessoas que continuaram a pesquisa dele têm suas teorias. A gente já falou num episódio aqui sobre a teoria das cordas, a teoria das super cordas. Então, até o Einstein não sabia umas coisas. Então, eu me sinto muito bem quando eu olho pro Einstein, eu me lembro que eu tenho que ir pro Sol. Eu me lembro que tudo bem não saber de algumas coisas. Eu me lembro que tudo bem ter o cabelo horrível. Porque tem pessoas que estão falando que meu cabelo azul está horrível, embora eu esteja achando ele o máximo. Mas assim, tudo bem. O cabelo não importa. O Einstein não é lembrado hoje, 100 anos depois de ter nascido, pelo seu cabelo. Ele é lembrado pela sua genialidade. Entendeu? E tipo, o Salvador Dalí, que tá lá na outra ponta da minha mesa também. Ele não é lembrado tanto pelo bigodão dele. Ou, tipo, ele não é a máscara do La Casa de Papel, seus desinformados. Ele é simplesmente um dos maiores artistas plásticos de toda a história da humanidade. O grande expoente do surrealismo. Este é Salvador Dalí. Ele não é só a máscara dos ladrões do La Casa de Papel. Então, procurem saber sobre Salvador Dalí. Tipo assim, é um pintor que tu pode odiar a pintura, tu pode odiar a arte, pode não saber nada de arte. Tu vê as pinturas do cara e fala assim, uau. Isso é demais. Então, assim, tudo bem ser louco, tudo bem não se importar tanto com o que as pessoas pensam, tá ligado? Porque o brasileiro, mais do que pessoas de outros lugares do mundo, o brasileiro, cara, ele se importa tanto com o que as pessoas pensam. E porque, assim, mas ele não se importa por acaso. É que no Brasil a gente é muito careta, mano. Tipo assim, se eu for um cantor sertanejo, por exemplo, ou um jogador de futebol, e eu for gay, isso é um problema extremamente sério quando tu tá lidando com o povo, assim, o grande público, o mainstream, tá ligado? Porque o Brasil tem essa carolice. Ao mesmo tempo que a gente é o país do carnaval, tipo, que é uma festa do caralho e super, vamos lá dizer, libertina, de liberdade e, enfim, festa, cara. Ao mesmo tempo, é muito carola no sentido de, tipo assim, que absurdo a pessoa ser gay. Ai, que absurdo a pessoa ser diferente, se vestir diferente. Ai, que absurdo a pessoa pensar diferente. Então, assim, o brasileiro é muito careta pra várias coisas. Isso faz com que, às vezes, quando um cara quer ter um sucesso, vamos lá, pop e popular... Em qualquer área, seja ator, ou músico, ou artista, ou sei lá, o cara é muito conhecido, o cara tem medo de ser ele mesmo, aí vira uma pessoa genérica, aquela pessoa que não é porra nenhuma, assim, que vai ser esquecida daqui a pouco. Então, isso acontece, cara. Aí, assim, aí às vezes a gente vê pessoas que, sei lá, fizeram muito sucesso em outros países, inclusive no Brasil, quando o Brasil era menos careta. Tipo assim, tipo um Ney Matogrosso aqui no Brasil, tipo o próprio Caetano Veloso e o Gil, que nos anos 70 eles estavam, tipo assim, muito à frente do seu tempo, tão à frente do seu tempo que eles foram exilados do Brasil quando a ditadura pegou, tá ligado? Então, assim, peraí que tem um cara muito chato aqui que eu vou tentar dar uma banida nele. Hide live video from... Em primeiro lugar, cara, um cara que se chama... É que assim, aqui na live tem um cara enchendo o saco. É um cara que chama-se Orgulho de Ser Paulista. Em primeiro lugar... Tu não tem orgulho de ser nada. Tu nasceu em São Paulo simplesmente porque teu pai estava aqui. Então, assim, a causalidade da tua vida ter te levado ao estado de São Paulo não é motivo de nada, para nada. Porque se teu pai tivesse acontecido alguma outra coisa, ou tua mãe teria nascido em Santa Catarina, ou no Paraná, ou pior, tu nem teria nascido. Então não tem orgulho de nada, porque o orgulho é um passo
pro totalitarismo, é um passo pra gente ter opinião idiota. Então, assim, eu tinha um cara dando opinião idiota aqui na nossa live e ele já foi limado. Então, continuando, o Brasil é muito careta. E aí, às vezes as pessoas se impressionam com muitas coisas. E principalmente, pior do que se impressionar, as pessoas, elas se deixam levar pela caretice de um país. E então, assim, a gente não pode se basear pela facção mais desinformada e enfim, idiota da população. A gente tem que pensar pra frente. É por isso que quando eu olho pro Einstein do meu lado direito, eu olho pro Salvador Dalí do meu lado esquerdo, eu lembro que tudo bem ser louco, porque as pessoas que vão ser lembradas para sempre, elas eram meio vistas como loucas enquanto elas estavam existindo. E sei lá, a nossa intenção aqui é ser lembrado para sempre, nem que seja por meia dúzia de pessoas. E daí, cara, isso me venho a uma ideia que eu tive essa semana, que era um tema aqui para este podcast. É um tema muito sério, que é tipo assim: em tempos de polarização, tá ligado? Em tempos de polarização extrema do Brasil, onde existe uma facção ultra, hiper, mega conservadora que tá achando que o mundo deles está se acabando, tá ligado? E uma facção que está lutando contra isso numa nice. Então, isso é um tempo onde, tipo assim, ou tu é muito esquerdista, ou tu é muito direitista. Não tem ninguém pedindo assim, calma galera, calma, vamos fazer o bagulho direito. Então assim, nesse tempo é muito comum a gente entrar em discussões com pessoas que simplesmente não estão dispostas a serem convencidas. Então, para sair da política, tá ligado? Assim, para falar sobre uma coisa que não é tão política, mas as pessoas conseguem transformar em política, vamos falar sobre eles, sobre a escória da desinformação e da preguiça de viver no mundo, que são os terraplanistas. Cara, sabia que essas pessoas me fizeram assistir a documentários sobre terraplanistas, cara? Porque eu falei assim, não, porra, vocês não podem ser simplesmente pessoas burras, né? Porque todo mundo é meio igual na sua inteligência, com a diferença que tem pessoas que, tipo, vamos lá, trabalham este músculo chamado cérebro, que não é um músculo, mas a gente chama de músculo, porque assim dá a entender que quando a gente trabalha ele fica mais forte. Basicamente, todo mundo nasce com um bíceps lá, um quadríceps, um abdômen, e tipo assim, tem pessoas que ficam trabalhando ele, alimentando, vai lá, dá proteínazinha, come direito, faz vários bagulho, ou toma bomba logo, e tipo, vai lá, trabalha e o bagulho fica forte. Mas ao mesmo tempo, se tu oferecesse pra essas pessoas, tipo assim, olha, tem uma bomba aqui que faz mega mal, mas tudo bem, só que tu vai ficar inteligente pra um caralho. Eu duvido que essas pessoas tomariam, porque a pessoa prefere ficar forte, tomando um bagulho que às vezes vai fazer muito mal para ela a curto prazo, do que, sei lá, ficar mega inteligente tomando uma coisa que também faria mal. Mas eu também não sei se existe um anabolizante cerebral. Eu vou pesquisar. Mas isso foi só pra dizer que terraplanista, mano, supondo que os caras não tem problema na mente, são só pessoas que, não trabalharam o suficiente seu cérebro a ponto de serem um território fértil pra uma teoria da conspiração ridícula. Vamos falar sobre eles, porque eu fico pensando assim, eu já discuti com terraplanista na internet, cara. Tipo assim, todo mundo na sua vida pode discutir com um terraplanista. É uma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida. É plantar uma árvore, fazer um filho ou adotar, sei lá. Escrever um livro e discutir com um terraplanista, mano. Porque é muito louco. E aí, eu estava ouvindo o podcast do Joe Rogan, que é um podcast gringo, acho que é o maior do mundo, no qual ele estava falando com o meu grande ídolo, Neil deGrasse Tyson. Podcast de 2 horas. Quem entende inglês, por favor, faça o favor de assistir ou de ouvir, e deve existir alguma versão legendada. E o Neil deGrasse Tyson estava falando sobre como discutir com um terraplanista. E aí ele falou assim, vamos lá, antes de discutir, vamos colocar regras aqui no nosso embate ideológico. Ou seja, isso serve para tudo na vida. Quando vocês forem discutir com uma pessoa que, na tua opinião, tem uma ideia que é esdrúxula, baseada apenas numa ideologia furada, é assim que se discute com a pessoa. Tu chega lá e fala assim, beleza,
vamos botar ordem nesse galinheiro. Vamos botar regras aqui. E tu tem que fazer primeiro uma pergunta assim, ó. Quando tu vai discutir com um terraplanista ou com um cara que, sei lá, que acredita numa coisa que é esdrúxula, assim. É o seguinte, assim, ó. O que eu preciso te provar? Ou seja, de qual prova tu precisa para que tu se sinta literalmente refutado? Ou seja, assim, ó, o que eu tenho que te mostrar para que tu pense, ok, eu estou errado? No caso de um terraplanista, eles falam umas coisas do tipo... Não, porque não existe uma foto da Terra que não seja um mosaico de imagens. Claro que quando tu vai fazer uma câmera 360 graus em volta da Terra, ou tipo, ou sei lá, o cara, não, porque a curvatura é uma ilusão de ótica. Então assim, tu vai perceber se o cara vai falar assim, tá, mas o que eu quero, o que eu posso te mostrar para te provar que a tua concepção tá errada, maluco? Aí o cara vai dizer, não, beleza, eu preciso de uma foto da Terra mostrando que ela é redonda para provar. Aí tu vai lá e mostra a foto da Terra que foi tirada da Lua, mostrando a redondice da Terra maravilhosa. Aí o cara vai dizer, não, porque essa foto da Terra, ela tá tipo crescente, né? Não tá aparecendo a Terra inteira. No entanto, para tirar uma foto da Terra com ela inteiramente iluminada, tu teria que estar no lado escuro da Lua. E ninguém quer estar no lado escuro da Lua, porque a Lua ela fica lá no espaço. E não sei se vocês sabem, mas no espaço... os extremos de temperatura, eles são muito extremos. Não tem o ar para dar uma dissipada na temperatura, tá ligado? Para dar uma equilibrada. Então assim, quando tu é um astronauta e tu tá com uma roupa de astronauta, o teu lado que está virado pro sol, ele tá tipo fritando. E o teu lado que está do outro lado, no lado escuro, ele tá tipo congelando. Porque não tem o ar para dar uma dissipada na temperatura, para dar uma segurada na temperatura. Então é tudo muito absoluto. Então não tem como tirar uma foto da Terra inteiramente iluminada sem estar do lado escuro da Lua, que ninguém tá afim de ficar lá congelando com umas lanternas. Então assim, não tem foto da Terra. Então assim, aí tu mostra a foto e o cara... não tô convencido. Ou então, uma teoria da conspiração que é muito mais difundida, porque assim, terraplanismo, vamos lá, beira... Tem cara que é terraplanista mesmo só pra provocar, tá ligado? Tem cara que é tipo assim, terraplanista só porque ele quer ser contra tudo e todos, e essa é a fonte do terraplanista. É tipo assim, o cara começa falando assim, eu não acredito na Globo, eu não acredito no sei lá o quê, eu não acredito no governo, eu não acredito em nada. Então assim, aí o cara chega num ponto que ele não acredita, inclusive, nas coisas que são meio óbvias, que tudo bem acreditar. Tipo assim, olha, tudo bem, a Terra é redonda, isso não faz parte de uma agenda globalista de dominação do mundo. A Terra é simplesmente redonda. Ela não é um prato voador, tá ligado? Então assim, tudo bem, isso é besteira. Mas tem pessoas que, sei lá, que acham que o homem ainda não foi pra Lua. E tipo assim, não, isso faz parte da guerra, isso faz parte da, como é que é, isso aí foi corrida espacial, isso aí é montagem, isso aí foi o Stanley Kubrick que dirigiu. E tu vai ver documentários e filmes sobre isso, convencendo de que o homem não pisou na Lua, e se tu tiver um pouquinho desinformado, tu quase se convence, cara. Quase se convence. No entanto... tipo assim, se o cara fala... e normalmente os caras falam assim, então por que não voltou mais lá? Ou tipo, então por que o homem... Por que não tem... A gente não consegue ver com telescópio fotos das marcas do rover lá na Lua? Aí que tá, essas fotos existem. E aí, um dia numa discussão, um cara falou isso pra mim. Tipo assim, tá, se tu quer me provar que existe, que o homem já foi pra Lua, então eu quero ver foto da bandeirinha que o americano meteu lá, velho. E aí que tá, existem fotos, eu posso procurar o site aqui, mas eu tô com preguiça. Existem fotos que mostram, tipo assim, fotos tiradas meio que da Terra, onde tá lá o rastrinho do caminhãozinho que os caras ficaram andando lá. Tá tipo assim, as coisas que eles deixaram lá. E tá lá isso, tu consegue ver daqui, mano. E ninguém mandou isso de drone pra lá. E aí o cara vê isso e fala, mas isso é montagem. Aí que tá. Então assim, essa coisa
Se o cara não aceita um argumento que ele mesmo disse que era irrefutável, ou seja, se tu perguntar antes de uma discussão dessa com uma pessoa que tem uma opinião desse tipo assim, se tu perguntar pra ela assim, tal, o que eu preciso te mostrar pra que tu perceba que tu tá errado, cara, que tu tá viajando. E aí ele fala, isso. E aí tu vai lá e mostra essa coisa pra pessoa. E a pessoa continua assim, não, mas isso aí é botagem. Não, mas isso aí é manipulação. Não, mas isso aí tu tem que ver bem. Tem coisas que simplesmente não existem, veja bem, tá ligado? Não tem veja bem. E tipo, que é no caso, uma questão que não tem veja bem é o fato da Terra ser redonda. Uma questão que não tem veja bem é o fato do homem já ter ido pra Lua. E uma questão que não tem veja bem é o sabe, as pessoas nessa polarização tá rolando uns bagulhos que são tipo assim, sério que em 2018 nós estamos voltando a discutir se a Terra é redonda ou não, sabe? As pessoas são muito loucas. Então assim, perguntem pra uma pessoa quando vocês forem discutir alguma coisa assim, tal, o que eu tenho que te mostrar? E aí tu vai lá e mostra. E se a pessoa continuar insistindo no que ela acha, essa pessoa não está pronta. Vamos lá, eu estou grifando isso. É porque a pessoa não está pronta para aceitar uma nova verdade. Até aí tudo bem, mano. Eu conheço pessoas que eram extremamente, sei lá, crentes em alguma religião e quando eles se convenceram do contrário, eles demoraram anos para se desconvencer da sua crença. Por quê? Porque eles não estavam prontos, tá ligado? Então, tudo bem não estar pronto. A gente não precisa ficar puto com as pessoas porque elas não estão prontas para abraçar uma verdade. Porque tem verdades que são simplesmente muito para algumas pessoas. Tipo, é muito mind-blowing. Tipo assim, não, eu não consigo abraçar isso. Talvez daqui a uns anos eu esteja preparado. Então, assim, se uma pessoa ainda vive num mundo onde ela precisa abraçar a hipótese da Terra ser um planeta redondo, o que há milênios não, mas o que há muitos anos as pessoas sabem, é porque ela não está pronta. Se a pessoa não consegue aceitar que a Terra é redonda, como é que ela vai aceitar que sei lá, que tudo bem o cara ser gay? Como é que ela vai aceitar que regime militar é um absurdo? Tipo assim, porque todas as ideologias são baseadas em medo, elas são uma bosta. Elas terminam em bosta. Então assim, se a tua ideologia é baseada em medo, vai dar errado. Porque as coisas não podem ser baseadas em medo, elas têm que ser baseadas em love. Falando em love, e terminando esse nosso capítulo de como conversar com um absoluto idiota, ou melhor, vamos ser polidos, como conversar com uma pessoa que tem uma ideia esdrúxula. Então, assim, eu tava lendo uma notícia essa semana, uma notícia incrível, sobre que tem a ver com esse nosso assunto, que é os caras encontraram uma esfinge em Marte. E tipo assim, eu adoraria, mano, uma esfinge em Marte. Só que aí que tá. É óbvio que não é verdade, cara. Porque as pessoas... Nossa, as pessoas são incríveis, a imaginação delas é incrível, tá ligado? Em primeiro lugar, os sites que mostram coisas sobre a porra da esfinge em Marte... Elas são tipo assim, é aqueles sites do tipo contatoalienígena.blogspot.com.br e aí que tá, tem pessoas até hoje que acham que lá em Marte tem uma esfinge. É que eu vi uma notícia que saiu essa semana, cara, num jornal meio sério, assim, ó. Has NASA confirmed life on Mars? Bizarre... e tipo assim, será que a NASA confirmou a vida em Marte? Bem, isso é do The Mirror, né? Que é o jornal mais sensacionalista da Inglaterra. E tipo, será que a NASA confirmou a vida em Marte? Em primeiro lugar, quando os caras confirmarem a vida em qualquer lugar, vai ser a maior notícia da nossa vida inteira. Então, assim, não. E aí que tá, essa conspiração da esfinge em Marte, ela existe desde os anos 80, cara. E aí os caras lá, tirando umas fotinhos de Marte, eles viram uma formação rochosa que, tipo assim, uau, isso parece a esfinge de Gizé, tá ligado? E aí que tá, aí os caras foram lá e tiraram a foto com uma câmera com uma resoluçãozinha um pouco melhor e viram que não tem porra nenhuma de esfinge em Marte. Mas agora vamos pensar sobre o quão funny brain a pessoa tem que ser pra cair nesses contos, sim, cara. E tipo assim, vamos lá. Imagine só,
Imagine que existem seres em outros planetas, tá? Agora, imagine que esses seres, eles são os egípcios, né? Eles são os egípcios e eles estavam lá em Marte, há alguns milênios atrás, e falaram, vamos fazer uma esfinge igual aquela da Terra, porque todos os planetas que a gente vive, a gente vai lá e faz uma esfinge, tá ligado? Tipo assim, mano, isso é muito louco, mano. Tipo assim, quando a gente confirmar a vida em outros planetas, a vida em outros planetas não tem a menor obrigação de ser human-like, tá ligado? A vida não tem a menor obrigação de ser tipo a nossa vida. Vocês sabiam de uma curiosidade, por que a figura do ET, ela é sempre um ser pequenininho com uma cabeça enorme? É porque no cinema, quando eles foram fazer os primeiros filmes com ETs, eles foram fazer o primeiro filme com ETs, eles não poderiam fazer um ET com a cabeça menor do que a cabeça de um ser humano. Por quê? Porque dentro da fantasia de ET tem um ser humano. Então assim, vamos fazer um cabeção, né, mano? Porque aí tu decora a cabeça da pessoa com algumas coisas e vira um cabeção. Porque não tinha como fazer uma cabecinha, porque tem que estar um cara ali dentro. Então, as coisas são... Então, assim, essa figura que a gente tem do ET, que é um anãozinho com um cabeção, é só porque um dia um cara foi lá inventar. Como seria um bicho de outro planeta? Faz aí um anãozinho com um cabeção. E virou meio que isso. Só que, tipo assim, isso é a nossa interpretação do que pode vir a ser uma vida em outros planetas. Mas isso não quer dizer nada, galera. Pode ser uma coisa tão evoluída que a gente nem compreenda. Tipo assim, a gente procura sinais de água em outros planetas, só porque a vida que a gente conhece, ela é baseada em água, tá ligado? Ela surgiu na água, mas ela pode ser uma vida baseada em metano. Ela pode ser uma vida baseada em algo que a gente não faz ideia, tá ligado? Eu tenho teorias completamente minhas que podem ser infundadas, mas são coisas que eu me divirto pensando. Eu penso em uma vida que seja meio Wi-Fi, assim, uma inteligência sem fio, e sem corpo e sem nada, tá ligado? Tipo assim, um bagulho que já superou a forma física. Mas como a gente lidou, como a gente tratou no nosso último episódio do podcast, cara, somente na Via Láctea existem bilhões de planetas, tá ligado? Desses bilhões de planetas, a chance de que existam planetas durante o nosso ciclo de vida, tá ligado? Durante o nosso ciclo de vida, com possibilidade de ter populações desenvolvidas e interessadas em uma comunicação interestelar, assim, uma chance por cima, já que tem bilhões de planetas só na Via Láctea, tipo assim, tem um cálculo que chama-se a equação de Drake. Então, ouçam o nosso episódio passado que fala sobre a equação de Drake, que chegou numa resposta que é 2,31. Que, tipo assim, só na nossa galáxia tem a chance aí de ter pelo menos uns 2 planetas foda, tá ligado? E, tipo assim, sabendo que o mundo tem 100 bilhões de galáxias, então multipliquem por 2,31. Então, assim, é óbvio que tem vida dos planetas, mas, assim, o que não é óbvio? Que a gente vai encontrar, tá ligado? Porque nós a gente fica assim, a gente tá procurando vida inteligente em outro planeta, só que a gente não sabe nem se a nossa vida é inteligente o suficiente, tá ligado? Porque a gente acha que a nossa vida é inteligente porque assim, a gente é a vida mais inteligente aqui na Terra. Mas assim, isso não quer dizer nada, mano. Inclusive, para fazer uma comunicação interestelar, a gente não tem inteligência suficiente, cara. Porque o máximo que a gente faz é enviar ondas de rádio pro universo. Só que a gente envia ondas de rádio a menos de 100 anos. Ou seja, qualquer coisa que esteja a mais de 100 anos-luz daqui não tem como ser detectada. Ou seja, sabendo que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz, tem aí 99,9% da nossa galáxia nem teria como saber que nós existimos. Então, assim, se tem um planetinha que era para ter vida e tivesse comunicação com a gente, ele teria que estar nesse raio aí de uns 100 anos-luz, tá ligado? E não tem muita estrela no raio de 100 anos-luz. Embora a estrela mais próxima da Terra, que é Próxima Centauri, tem planeta orbitando, tá ligado? Então, assim, tem um planetinha aqui perto, que, 4 anos-luz, tá ligado? Eu vou procurar aqui no Google. Planets orbiting Próxima Centauri, que é a estrela que tem mais perto.
E, enfim, tem planeta. Em 2016 acharam um planeta orbitando próximo a Centauro. Então, assim, esse planeta tá, vamos lá, 4,24 anos-luz de distância, dá alguns trilhões de quilômetros. Supondo que tenha uma população foda lá, nesse planeta próximo a Centauri B, tipo assim, imagine só que a gente consiga se comunicar com esses caras. Se a gente se comunicar por rádio, vai demorar 4 anos pra chegar. Oi! Aí o oi de volta vai demorar 4 anos pra voltar. Ou seja, assim, é uma comunicação muito, muito atrasada. Se a gente for se comunicar na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que a gente conhece. Então, é óbvio que tem vida dos planetas. Só que assim, o que não é óbvio que a gente vai encontrar? O que não é óbvio que ela parece com a nossa vida? E esfinge em Marte é uma baboseira. Eu acho que, tipo assim, inclusive se a gente estivesse observando a nossa própria Terra há alguns milhões de anos atrás, ela pareceria com Marte, tipo assim, seria uma superfície inóspita sem porra nenhuma, tá ligado? Então, talvez Marte possa ter tido alguma coisa incrível, por isso que a galera quer ir lá pra olhar. Pode ter tido vida, nem que essa vida tenha sido microscópica, de ameba e coisas simples assim. Mas também, sei lá, pode ter tido coisas, tipo uma população subterrânea incrível, mas assim, é só a nossa imaginação atuando. Então, haver vida em esfinge em Marte é muito louco, assim. Ah, claro, porque teve vida em Marte, inclusive, essa vida em Marte era igual à nossa, e ficou fazendo esfinge nos outros, assim, ficou fazendo esfinge em outros planetas. Uma construção de pedra em outros planetas. Eu acho que não é por aí, embora seja bastante, vamos lá, bastante entertaining, bastante divertido pensar sobre isso. Por exemplo, você tá ligado aquele programa Alienígenas do Passado? Todo mundo me fala sobre Alienígenas do Passado. Eu já assisti Alienígenas do Passado, eu acho um programa engraçado, porque é um programa feito por americanos, mostrando coisas que existem na Terra que não tem como ter sido feita por humano. E é impressionante porque, para quem faz Alienígenas do Passado, só americano e europeu pode fazer as coisas, né? Eles pensam assim, não, essas pirâmides do Egito aí é baboseira, porque, melhor, essas pirâmides do Egito aí é tudo feito por ET, porque a gente não consegue, não tem nem hoje, a gente tem tecnologia para movimentar pedras tão grandes e empilhar elas de uma maneira tão perfeita. Aí é que eu te digo, assim, o conhecimento na humanidade, o conhecimento na humanidade, ele foi deletado e incendiado inúmeras vezes, tá ligado? Desde quando queimaram a Biblioteca de Alexandria, que tinha todo o conhecimento, tipo, grego-bizantino da porra toda, os caras foram lá, tacaram fogo em tudo. Hoje em dia tem pessoas virtualmente querendo tacar fogo no conhecimento e querendo dizer que o nosso conhecimento não é nada. Então, assim, sempre vai ter pessoas querendo evoluir a humanidade, involuir a humanidade, apagando o conhecimento que ela já gerou. Ou seja, os egípcios sabiam fazer pirâmides do jeito que a gente não sabe hoje. E qual é a conclusão dos Americans? É tipo, isso aí só pode ter sido um ET, né? Porque se o nosso escritório de arquitetura aqui não é capaz de fazer, só pode ter sido um ET. Só ET pode ter feito isso é impossível. E não, a humanidade já foi cabulosa muitas vezes em muitas áreas. Hoje em dia tu vai trocar ideia com um índio que mora no Acre, ele sabe sobre espiritualidade e sabe sobre a natureza das coisas muito melhor que a gente. A gente sabe mais sobre o WhatsApp, a gente sabe mais sobre direito romano, a gente sabe algumas coisas que a gente poderia contar para esse índio, mas ele entende de outras coisas de uma maneira muito mais desenvolvida do que nós, muito mais evoluída. Então, não tem papo de alienígenas do passado. Isso é um absurdo, é um programa que tu pode ver porque é engraçado, é tipo legal, interessante, mas não quer dizer que a coisa foi feita por uns aliens. No entanto, agora chegou a hora das perguntas. Por que chegou a hora das perguntas? Porque tá tocando a música das perguntas. E a música das perguntas revela que faltam 15 minutos para acabar o nosso podcast. E é a hora de eu responder as perguntas da audiência. Então, tinha alguém falando aqui uma coisa legal. As pessoas me sugerem muitos assuntos, o que é ótimo. As pessoas sugerem muitos assuntos, o que é sempre ótimo. Por exemplo, Lucas, o que você acha do Tom DeLonge e os lances de ET? Eu vou te dizer que eu fui na lojinha dele lá nos Estados Unidos. Eu comprei um livro que eu não li. E eu não vou ficar falando que o cara é louco, porque eu não sei se ele é louco, eu não conheço ele.
Mas a gente pode concordar que ele é bastante obcecado com o lance de que os Estados Unidos escondem uma realidade paralela de ETs. O que eu acho, vamos lá dizendo, eu acho que não. Mas eu adoraria tê-lo aqui no meu podcast, vai que... Tê-lo aqui no meu podcast para falar sobre isso. Isso ia ser o máximo. Mas eu vi ele dando entrevista em vários lugares, tudo que ele falava, tipo assim... isso eu não posso falar. Isso eu não sou permitido falar. Se eu falar isso, as pessoas vão me matar. Então, tipo assim... Sei lá, eu não sei. Eu gostaria de... Eu quero ler o livro dele, que eu não li ainda, mas ele tá aqui na minha prateleira. Tu acha que um dia o Brasil terá tecnologia e investimento suficiente para explorar a nossa galáxia? Olha, eu espero que sim, mas o Brasil já foi muito foda de ter mandado um astronauta para lá. E saibam que um astronauta brasileiro ser formado, ir para a NASA e participar de uma missão espacial, isto sim é investimento federal, mano. Ele não pagou, não foi ele que pagou, tá ligado? O Marcos Pontes. Inclusive é outro cara que seria legal ter aqui no podcast. Então, assim, eu acho que a ciência aeroespacial ela é incrível, mas eu também não acho que o Brasil tenha como prioridade, ou melhor, investir com isso, sendo que a gente não tem umas coisas muito mais simples, tipo comida na casa das pessoas, tipo dignidade para povos indígenas, tipo aqui a galera tá discutindo coisas que são tão anteriores à ciência aeroespacial que eu tenho minhas dúvidas de que em algum momento isso venha a ser uma discussão. As pessoas acham que investir em saúde é baboseira, porque elas acham que o ser humano tem mais é que trabalhar e pagar o hospital com seu dinheiro. E normalmente quem fala isso são pessoas que misteriosamente têm dinheiro para pagar o hospital. Mas não sei se você sabe, mas o nosso presidente, Michael Temer, ele congelou os investimentos em saúde por 20 anos. Sabe o que ele quer dizer? É tipo assim, congela o teu investimento em comida por 20 anos. Se eu tivesse congelado o meu investimento em comida por 20 anos, há 20 anos atrás, em 1998, o Big Mac custava, sei lá, 6, 7 reais. Então, supondo que eu tivesse congelado o meu dinheiro com, é 7 reais pra almoçar aqui um Big Mac, eu fosse lá no McDonald's hoje, o que eu compraria com 7 reais? Uma casquinha, no máximo. Então, assim, congelar investimentos, só que assim, ele não congelou o meu investimento em comida, ele congelou o investimento em saúde, que tipo assim, é a base de tudo. Saúde e educação é a base de tudo. Um povo com saúde e bem educado, bem instruído, é evoluído. As outras coisas, tipo criminalidade, bem-estar social, as outras coisas meio que por tabela começam a se resolver quando tem um povo instruído, educado e com saúde, mano. Tá ligado? Então assim, que merda, né? Como é que a gente vai pensar? Como é que a gente vai pensar em ciência aeroespacial no Brasil, embora existam pessoas se formando para isso, mas as pessoas elas vão acabar trabalhando no ramo acadêmico com pesquisa ou indo para os Estados Unidos ou para a Europa ou para o Japão ou para a Alemanha ou sei lá para onde para trabalhar de fato com essas coisas. Como funciona o lance dos anos no espaço? Enfim, o tempo, conforme provou Albert Einstein, o tempo é relativo, porque o tempo depende da velocidade que nós estamos andando. O tempo na Terra é uma coisa, mas a partir do momento em que tu acelera muito, o tempo muda. Se tu acelerar na velocidade da luz, o tempo para, tá ligado? Então o tempo é completamente relativo. As pessoas que viajaram para o espaço, quando eles voltaram, eles haviam viajado alguns segundos, milésimos, sei lá, no passado. Porque o tempo para eles passou diferente, porque eles estavam numa velocidade diferente. Então, procure pesquisar sobre o tempo ser relativo, porque sim, o tempo é uma dimensão e as dimensões elas são elásticas. O tempo não é só o tempo é o espaço-tempo. E tipo, que é como se fosse uma malha. E como se fosse, justamente eles falam que o tempo e o espaço é uma malha, é porque ele é maleável. Tipo assim, existem forças que podem, de fato, distorcer o tempo. Sabe o que distorce o tempo? Timeline no Instagram. Tu tá lá 11 da noite e fala, hoje eu vou dormir cedo, deixa eu só dar uma olhadinha na timeline do Instagram. Quando tu vê, é 1 da manhã e tu já tá dormindo tarde. Ou seja, tu acabou de
alargar, stretch o espaço-tempo. Não, tô brincando, mas enfim, o tempo é completamente relativo, tá ligado? Só que assim, na nossa experiência, nas velocidades que a humanidade é capaz de atingir, a gente não chega numa distorção do espaço-tempo tão significativa. No entanto, com as velocidades que a gente quer obter para que a exploração interplanetária, intergaláctica seja possível, aí sim a maleabilidade do tempo vai ser um bagulho bastante importante, vai ser um deal. Dependendo de quem for presidente do Brasil esse ano, eu vou morar no Chile, Canadá, Havaí, meter o pé. Eu também, só que ao mesmo tempo eu não tenho visto para nenhum outro país. Eu sou brasileiro, o meu trabalho acontece no Brasil, então provavelmente eu vou ter que ficar aqui e dar um jeito de transformar a minha vida e a vida das pessoas que me cercam nesse país em algo mais legal. O que pode ser muito desafiador, no entanto, enfim, cara, eu tenho esperança. O pior de tudo é que eu tenho esperança. Teve um cara aqui que perguntou, fala algo sobre a antimatéria, teletransporte por fótons, isso será possível no futuro? Bom, as pessoas estão tentando revolucionar o transporte interplanetário intergaláctico de várias maneiras. Uma delas é o transporte por fótons, outra delas é o próprio teletransporte, que seria realmente... Porque o teletransporte é uma viagem no tempo, não é só uma viagem no espaço. Porque, supondo que eu faça um teletransporte aqui na Terra, ok, eu vou me teletransportar para os Estados Unidos, sei lá, ou para o Japão. O Japão precisa estar aonde... Eu não sei se é fácil de entender isso. Se eu for me teletransportar instantaneamente pro Japão, assim, pum, Lucas vai pro Japão agora, eu preciso ter certeza de onde está o Japão e de onde ele estará quando eu me teletransportar para lá, porque a Terra, ela está em movimento. Ela está andando, as galáxias estão andando, o universo está acelerando a sua expansão. Então, a cada momento, eu posso estar no mesmo lugar em relação à Terra, mas a Terra não está no mesmo lugar em relação ao Sol, e o Sol não está no mesmo lugar em relação à galáxia, e a galáxia não está no mesmo lugar em relação ao universo. Então, a viagem, o teletransporte é muito, muito, muito mais sério do que parece. Tá ligado? Porque imagine que eu viaje no tempo, por exemplo. Fazer uma viagem no tempo. E eu, não, quero voltar para um ano atrás. Aí eu vou me teletransportar para um ano atrás, um ano antes de hoje. Só que assim, eu tenho que me teletransportar também no espaço, porque eu tenho que ir para onde a Terra estava há exatamente um ano atrás. Eu tenho que ir para onde a nossa galáxia estava há exatamente um ano atrás, porque está tudo em movimento. É como se puxasse o tapete. Aí vamos supor que eu me teletransporte, plum, eu vou parar, viajei para um ano atrás e pum, me materializei em outro lugar. Só que esse outro lugar está no vácuo quântico do universo, porque a Terra passou por lá e não está mais lá. Então a viagem no espaço é uma viagem no tempo, e a viagem no tempo é uma viagem no espaço. Então, cara, isso é muito louca. Eu vou responder mais uma pergunta que eu vou olhar. Vamos lá. Pessoas falando sobre meu cabelo, tudo bem, porque tá diferente. Eu me impressiono, eu tô ali, tipo, vivendo a vida. Aí eu vejo um reflexo de um cara com cabelo azul e eu falo, me dá um negócio assim, tipo assim, sério que aquele cara sou eu? E sim, ele é eu. Sim, o Gabes Lopes fala um bagulho. Lucas, o aquecimento global também é uma questão de veja bem, conforme a gente lidou agora no começo desse episódio. E sim, é a típica questão que tu tem que perguntar pra pessoa e falar assim, tá, o que eu tenho que te mostrar pra provar que o aquecimento global induzido pelos seres humanos é verdade? Aí ele vai te pedir alguma coisa. Em primeiro lugar, o cara não vai nem saber te responder, porque ele acredita com fé. E a fé é tipo assim, eu simplesmente acredito porque eu quero acreditar. Então é uma acreditação junto de uma vontade. Então é uma pessoa que às vezes tu vai provar por A mais B, o cara fala assim, não, isso aí é fake news. Então assim, também é uma das questões que as pessoas insistem em relativizar, sendo que é absolutamente real. Por exemplo, um dos argumentos que as pessoas mais falam é que tipo assim, mas a Terra resfriou há sei lá quantos mil anos atrás, na grande era do gelo. Sim, existe um aquecimento global
existe uma mudança climática que ela é natural do planeta Terra. No entanto, os seres humanos estão acelerando essas mudanças. E acelerando essas mudanças de uma maneira completamente definitiva e poderosa e muito nociva, tá ligado? Que assim, a gente vai fuder com a nossa vida aqui na Terra, e enquanto pessoas estiverem discutindo sobre essas coisas, tá ligado? Então, é óbvio que existe o aquecimento global, é óbvio que nós estamos vivendo o Holoceno, tá ligado? O Holoceno não, como é que é o nome? O Antropoceno. Nós estamos vivendo o Holoceno, que se a gente dividir o tempo, a timeline da Terra, teve vários períodos geológicos que duram milhões de anos. O período que nós estamos hoje é o Holoceno, mas acredita-se que nós já adentramos o Antropoceno, ou seja, é o primeiro período de milhões de anos do planeta Terra que foi induzido por transformações feitas pela humanidade. A Revolução Industrial faz uns 300 anos, 200 anos, e nesses 300 anos a gente fez com que a Terra mudasse tanto que a natureza, para fazer essa mudança sozinha, ela demoraria milhões de anos. A gente fudeu muito rápido o nosso planeta. Procura qualquer gráfico de emissões de carbono, cara. É um absurdo, assim, 1910 tinha uma emissãozinha, aí 1960, 70, 80, 90, 2000, é tipo assim, é surreal. Ou seja, se a gente parasse de poluir, supondo que a gente parasse as máquinas de tudo agora, ainda demoraria muito tempo para a Terra começar a dar uma melhorada. E a Nice Bishop faz uma pergunta que será ótima para eu encerrar o episódio de hoje de Matéria Escura. Ela faz uma pergunta que é a seguinte: como é que tu sabe disso tudo? Em primeiro lugar, eu tenho 34 anos e por ter 34 anos eu tive tempo para saber de algumas coisas, tá ligado? Isso já é uma coisa. Fora isso, eu tive curiosidade de saber por que as coisas são como elas são. E por saber como as coisas são como elas são, eu comecei a olhar vídeo, perguntar para as pessoas. Curiosidade. Mas assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente vai expandindo a nossa bolha de conhecimento. Quanto maior é a nossa bolha de conhecimento, maior é geometria, maior é a circunferência dessa bolha, maior é a superfície de contato da nossa bolha de conhecimento com o desconhecido, que é o que tem do lado de fora. Ou seja, isso é um grande paradoxo. Quanto mais tu sabe, menos tu sabe. Porque quanto mais se sabe sobre as coisas, mais tu percebe que tu não sabe de porra nenhuma. E quando a gente não sabe de porra nenhuma, a gente fica assim, nossa, mas eu preciso saber de alguma coisa. E aí a gente vai lá e pesquisa. Nunca foi tão fácil saber das coisas. Saber algumas coisas. Nunca foi tão fácil, cara. Tá tudo aí. Eu vou falar isso em todo episódio. Isso vai ser um mantra. O conhecimento está todo aí. Um podcast como esse serve para que esse conhecimento seja induzido, assim, olha só que legal isso é interessante, pesquisa, dá um Google, vai ver, o autotune já está ligado, isso quer dizer que nosso podcast está acabando, então assim, como eu sei disso tudo? Eu não sei de nada, cara, eu simplesmente tenho uma curiosidade que me faz explorar e conhecer as coisas e admirar pessoas que talvez saibam muito mais do que eu. E uma das palavras mais importantes que existem é assumir que pessoas podem saber muito mais do que tu sobre as coisas, tá ligado? Tem pessoas que sabem muito sobre as coisas e eu queria saber também. Aí eu vou lá e procuro saber o que essa pessoa sabe. Pode ser lendo um livro, pode ser ouvindo um podcast, pode ser assistindo a um documentário, pode ser... Mano, são muitas coisas que a gente pode fazer pra saber um pouco mais. E é muito prazeroso saber algumas coisas, falar assim, uau, isso é muito interessante. A gente acaba pensando em coisas que são realmente importantes. Por exemplo, saber que o aquecimento global está sendo feito pela humanidade, saber que o aquecimento global é real, é muito importante, cara. Não vai me fazer feliz, vai me deixar inclusive muito puto. Talvez eu fosse menos puto se eu não soubesse disso, mas é importante. Então aprendam a discutir com ignorantes, porque a gente vai lidar com muitos ignorantes na vida. Então fiquem bem, próxima semana um beijaço e tchau, tchau, tá bom? Fiquem com o resto da música, tchau!